vai chegar inicialmente por Xangai e por Hong Kong. E depois você tem os grandes estúdios, né, de cinema na China que estão primeiramente em Xangai, e você tem alguns estúdios que estão ao norte. Então você tem estúdios em Pequim e você tem estúdios também em Xi'an. Eu era muito interessada em poesia, na época que eu estava inclusive vendo assim, o que eu vou fazer da faculdade? Eu estava entre física, letras, aquela coisa que você está ainda com o leque bem amplo, né? E daí, por conta da poesia e de alguns livros que eu tinha lido que falavam de poesia chinesa e da língua chinesa em comparação com o cinema, né, com o processo de montagem, eu acabei escolhendo ir para letras, para poesia, e quando eu cheguei no curso, daí que eu fui descobrir que tinha habilitação em chinês. E na letras da USP você tem um ano que é um ciclo básico e depois você escolhe a sua habilitação. Então, para mim, pareceu algo natural fazer essa escolha de ir para o chinês, mas não era algo que eu tinha planejado antes, né? Foi algo que foi acontecendo conforme as escolhas que eu fui fazendo. Então, quando eu estava terminando o processo da graduação, abriram umas bolsas de intercâmbio pelo CCINT da Letras. E foi a primeira vez que eu fui para a China. O governo chinês tem uma bolsa de ensino para estrangeiros, eles dão para diferentes países, né? Inclusive para o Brasil. Então eu apliquei para essa bolsa e nesse processo eu descobri que tinha uma universidade na China que era só voltada à produção cinematográfica, né? Que é a Academia de Cinema de Pequim. E eu me candidatei, então, para fazer o mestrado na Academia de Cinema de Pequim. E foi nesse processo que eu, de fato, mudei, assim, de rumo profissional, né? E fiz a avaliação, entrevista, e daí eu fui aceita e comecei, então, a ter uma prática mais centrada no audiovisual mesmo, no cinema. O cinema, quando chega na China, ele vai gravar primeiramente as óperas chinesas. Então, uma das primeiras gravações, né, que se tem notícia e que ainda restaram é de um cantor de ópera chinesa apresentando mesmo a ópera. O cinema, ele vai chegar inicialmente por Xangai e por Hong Kong. E depois você tem os grandes estúdios, né, de cinema na China que estão primeiramente em Xangai, e você tem alguns estúdios que estão ao norte. Então você tem estúdios em Pequim e você tem estúdios também em Xi'an. Quando a China passa a ter um olhar para a sua própria história do cinema, e isso acontece em grande parte dentro da Academia de Cinema de Pequim, eles vão organizar um pouco essa história do cinema a partir das gerações. Então as gerações são a primeira geração, segunda geração, terceira, quarta, quinta, e hoje já se fala de uma sexta geração do cinema chinês. E o cinema chinês que a gente conhece, né, que começou a chegar mais para a gente no Ocidente, é o cinema da quinta geração, que acontece depois, quando termina a Revolução Cultural, quando tem o processo de abertura da China. Então, são cineastas que retomam a produção cinematográfica, que ficou bastante reduzida com o processo da Revolução Cultural, onde você tinha pouquíssimas produtoras e uma limitação quanto às obras a serem produzidas mesmo, né? E eles retomam, então, a produção e entram em alguns festivais internacionais e passam a ser reconhecidos, né, internacionalmente, inclusive reconhecidos dentro da própria China. A maior parte dos filmes que chegam são filmes de arte de autor, né? Mas tem filmes que são bastante populares também na China, que agora estão, de certa maneira, vindo, né? A maior parte da produção audiovisual chinesa, ela é voltada para o mercado chinês. Então, tem muita coisa que a gente nem chega aqui, né? Mas nas últimas décadas,
a China tem investido cada vez mais em coproduções, principalmente com Hollywood e com a Europa também. Ela também investe em outras coproduções, será Irã, Índia, tem uma variedade. A entrada de filmes chineses no Brasil ainda é muito pequena. Se a gente for fazer uma análise dos filmes que foram lançados no Brasil desde 2006, acho que, se eu não me engano, é a data, né, que tem disponibilizado no Ancine, são menos de 30 títulos que entraram comercialmente, é um volume bastante baixo. Mais recentemente você vê mais iniciativas de intercâmbio dentro do audiovisual. Você tem a mostra, né, que é conduzida pelo Instituto Confúcio de Cinema Chinês, que já acontece há alguns anos aqui em São Paulo e em outras capitais também. Você tem alguns acordos que foram fechados de coprodução entre TVs brasileiras e a CCTV chinesa, que é o ACGTN, né, e o canal estatal, né, do governo chinês. E você tem também, através desses acordos de cooperação, a entrada de mais conteúdos chineses em algumas plataformas, né? Então, por exemplo, você tem já uma janela dentro da Band, que também vai mostrando alguns conteúdos, e que são conteúdos também especialmente produzidos para esses acordos que vão surgindo. E, se eu não me engano, acho que no Box Brasil TV teve uma mostra de novela e filme e cinema chinês também. O Canções em Pequim foi o meu primeiro filme de longa-metragem e ele é parte do processo de obtenção do título do meu mestrado. No Canções em Pequim, ele passou aqui no Brasil em 2018, no Festival É Tudo Verdade, depois ele passou no Inédit, em alguns outros festivais. Em breve ele deve entrar numa plataforma do governo do estado que se chama Cultura em Casa. E daí ele vai ficar disponível gratuitamente para que as pessoas consigam assistir. Ele é um filme inspirado no filme As Canções, do Eduardo Coutinho. Então ele parte de uma pesquisa de método, então como que esse filme foi feito. Então no Canções em Pequim a gente convida os moradores da cidade de Pequim para cantar uma música e contar uma história de como é que essa música marcou a vida deles. E foi uma experiência assim riquíssima, tanto no sentido de entrar em contato com o modo de produção audiovisual, então todas as etapas, desde a pesquisa, produção, pós-produção e distribuição, até em como entender os diferentes modos possíveis de se fazer cinema, né? A gente acha que o cinema é uma coisa só, mas ele pode ser realizado de diferentes maneiras. E através do Canções em Pequim foi uma experimentação mesmo de como os chineses, com a sua indústria, né, e meus colegas da academia, viam esse modo de fazer cinema que é tão singular, que foi o que o Coutinho desenvolveu ao longo da sua trajetória. O fomento na China ele é variado, mas majoritariamente você tem uma indústria mesmo com investimento privado nas obras. Tem, por exemplo, fundos de investimento que investem só na produção audiovisual. Você tem fundos do governo e daí eles vão atingir diferentes tipos, né, de produção. Então, sei lá, se você vai fazer um filme histórico que toca com essa visão histórica que o governo tem sobre a própria história da China, então você tem fundos voltados a isso. E você tem uma grande produção também que acontece dentro dos próprios canais e dentro das próprias plataformas. Então, as plataformas de VOD, que nem aqui também, por exemplo, o Globoplay, o Netflix, eles investem na produção. As plataformas de internet, né, de tecnologia, que daí já agregam jogos, conteúdos infantis, eles têm uma pletora, né, de produção
em diferentes frentes também, eles investem na produção. Então você tem, de fato, um financiamento que ele é multifacetado. Não é tão dependente do financiamento público quanto o Brasil foi, ainda principalmente antes das chegadas das plataformas de VOD, né? E eu acho que a grande diferença também é que, como a China tem um parque exibidor, né, de muitas salas de cinema, então você tem uma produção audiovisual que consegue de fato atingir uma distribuição ampla e gerar recursos e lucro, né, para os investidores. Então você consegue ter uma indústria com muito mais fôlego do que a gente tem aqui, né? Teve uma vez que estava saindo do mercado e daí tinha uma gaiola com um porco preto imenso e uma menininha parada assim. Falei, gente, estão rifando um porco no meio de Pequim. Você fala assim, daí foi uma coisa que me surpreendeu muito. E eu comecei, então, aí pesquisando. Eu sempre faço, a gente sempre faz isso, né? Você vai pesquisando e buscando coisas. E nisso eu descobri que a soja era o maior produto comercializado entre o Brasil e a China, a maior commodity, né? E a partir daí eu fui me ficando interessada e curiosa em saber como que essa soja, como que chegou a esse estado. Porque o Brasil é um país que importou, então, no meio do século XX, a soja da China, e agora é um dos maiores produtores de soja do mundo, e a China um dos maiores importadores de soja do mundo. E eu fui descobrindo que, através desse grão de soja, eu descobria muito sobre que país é esse que a gente vive hoje. Sigo me perguntando de como é que esses universos se conectam. Essa minha pesquisa, então, ela já foi dando vários projetos, porque eu fui percebendo que falar da soja era falar da nossa vida, era falar das pessoas cujas vidas se relacionavam com a soja, e que você pode abordar esse tema, né, esse objeto de muitas maneiras possíveis. Então, no desenvolvimento de um dos meus primeiros projetos relacionados à soja, que se chama Camponês o Empresário, eu propus a realização do Grão, que é um podcast sobre a soja e como ela cruza mundos e vidas. Agora, o Camponês o Empresário, a gente já iniciou a captação, mas a gente está na fase de... A gente já iniciou uma parte, né, da captação. Depois, ao longo dessa pesquisa de desenvolvimento do Camponês Empresário, eu criei um outro projeto que se chama Rotas Globais e Impactos Locais, que é um projeto de série e cuja primeira temporada é sobre a cadeia da soja, ligando o Brasil e a China. E nesse projeto de série, então, a pergunta que nos move é como o Brasil passou de um país que importava alimento na década de 70 para ser o maior exportador de soja do mundo, né? E como a China passou de um país que exportava soja e que saía de uma revolução cultural trágica para ser o maior importador de soja do mundo e uma das maiores economias do mundo. Nesse projeto de série a gente faz uma leitura comparada, então, dos últimos 50 anos de história desses dois países, a partir de personagens que se relacionam com a cadeia da soja, desde da produção até o consumo. E eu tenho um terceiro projeto com o título Temporada de Grão, que é um filme ensaio, e daí um filme de viagem, onde eu e a equipe, a gente viaja pela cadeia, por uma rota dentro da cadeia da soja e unindo a bacia do rio Suiamiçu, do município de Querência, até o interior da China, entrando pela foz do rio Yangtze.
E a ideia, então, desse projeto é fazer um retrato da diversidade sociobioalimentar que está permeada e é cruzada pela cadeia desse único grão que hoje é a base da alimentação mundial, né? Então, através do projeto e desse projeto, é também criar pontes de diálogo entre os habitantes de lá e de cá, para pensar, né, nesse único mundo que é o mundo que a gente vive.